Então, aí eu estava lendo um pouquinho daquela época, dos fenômenos e tudo mais. Além das irmãs Fox, né, que também foram médiums que ajudaram nesse processo, se fala também da senhora Planey-Mazon. Não sei como pronuncia, tá? Deve ter um biquinho porque é francês. Ela abriu a sua casa para as primeiras sessões espíritas e os fenômenos das mesas girantes. Então, assim, graças a ela, o Kardec foi chamado a conhecer o fenômeno e ver o nômeno que estava por trás. Que assim como a Lua, muitas vezes a gente só enxerga um pedaço do fenômeno, mas consegue enxergar o que está por trás, que é o nômeno, que é o que a gente, na verdade, consegue enxergar estudando. Mas algo, primeiro, no primeiro momento, nos suscita, nos aguça essa curiosidade. E aí também, além de todas as médiuns que participaram, essa senhora que abriu as portas da casa dela, não podemos deixar de falar da Amélie, né? Quem pôde assistir o filme do Kardec sentiu isso, né? Assim, por imagens, a gente usando o nosso imaginário para ver o que ela fez para impulsionar o Kardec. E assim como todas as mulheres fazem para impulsionar sua família, seus maridos e seus lares. Então, ela sempre o apoiou com força para essa missão e ela acabou se tornando a secretária de Kardec, né? Estimulando, incentivando, ela ajudava a escrever as cartas de resposta, né? Ela queria que tivesse esse feedback também das pessoas e ela ajudou muito ele. E mesmo depois da sua morte, ela sempre mostrou muito devotamento e continuou na divulgação da doutrina, justamente para não deixar que todo o esforço do seu amado fosse em vão. Aí eles também mencionam, nessa mesma época, a Aline Carlotti, é uma médium de psicografia e psicofonia, que também serviu de intermediária para Kardec receber uma mensagem do Espírito de Verdade. Então, ela participou também de modo grandioso, né, da codificação, e ela era chamada de bruxa, né? Aí você imagina quantas de nós já não queimamos aí, né? Porque essa questão do conhecimento, do sobrenatural, da intuição, fez muitas de nós aí, ou né, os meninos que agora são meninos, mas já foram meninas, queimar aí, né? Então, no passado, isso era muito difícil, né? Você ter essa mediunidade. Ainda hoje, né? Conforme o tipo de religião, de entendimento das pessoas, acaba que a mulher acaba sendo uma tarja, assim, né? Aquela ali é bruxa, aquela ali é louca, ela vê, ela ouve, né? E, na verdade, nós somos médiums, né? E a intuição da mulher, ela é muito aguçada. Então, todas essas mulheres que eu falei, da época de Kardec, elas foram exemplo de bondade, força e amor pela humanidade. Porque elas, ao lado de Kardec, né? Elas deixaram todas as críticas de lado e o orgulho e continuaram na missão de ajudar. Então, no nosso livro dos Espíritos, tem algumas questões que eu li e achei bem interessante. A 821, ela fala sobre as funções a que a mulher é destinada pela natureza e terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem. É uma pergunta. Aí a resposta fala que sim, e até maior, porque é ela que dá as primeiras lições ao espírito reencarnante. Então, assim, a gente tem que se empoderar e sentir o quão importante, já que escolhemos ser mulheres nessa vida, né? Ou então fomos levadas pelos nossos mentores, por toda a equipe da reencarnação, e chegando lá tomamos consciência do que precisávamos evoluir nessa vida, que viemos como mulheres e a importância que foi dada para que nós pudéssemos passar as primeiras lições a esses seres que são confiados a nós. A 820
também fala que Deus deu uma força física menor para a mulher, mas em compensação lhe deu maior sensibilidade. E aí, todas as meninas aí naqueles dias Red Days sabem que essa sensibilidade é muito mais aguçada. E aí, a gente que também tem essa questão hormonal, médiuns em sentido amplo, todo mundo mas às vezes a mediunidade ainda é mais aflorada em algumas. E aí você, como diz, gerenciar esse universo de hormônio, de sensibilidade, de mediunidade, de intuição, é muito difícil. A questão 822, ela coloca para a gente que o espiritismo, ela quer os direitos do homem e da mulher, assim como todos os seres encarnados, como igualitário, né? Que é o que a nossa própria Constituição nos assegura também, o direito de todos, né? Então, são funções. As funções de um homem e de uma mulher é que são diferentes, mas os direitos deles são iguais. Por que que as funções são diferentes? Então, o espiritismo, ele abre, né, ele descortina essa emancipação da mulher, vai acompanhando o progresso da humanidade, da civilização. Então, sua escravização marcha de par com a barbaria. Então, à medida que a gente foi evoluindo, isso foi deixando para trás. Então, os sexos, eles só existem nessa nossa organização física, porque nós que nos achamos e nos sabemos espíritos imortais, nós sabemos que hoje cumprimos a função de mulher, outrora cumprimos a função de homem, e nós só estamos oscilando de funções, mas os nossos direitos enquanto espíritos e enquanto humanidade deve ser o mesmo. Então, o apostolado da mulher, ela é de guardiã do Instituto da Família e sua elevada tarefa na conclusão das almas que são trazidas ao renascimento físico. Ela vai se abrir como receptáculo da vida. Então, quão importante é essa função da mulher. E aí a gente pensa assim, mas eu não sou mãe, ou então eu nunca fui, não vou ser, tal, né? Às vezes tem gente que nem tem útero mais, mas a função, o parir e gerar um ser, não precisa ser necessariamente um espírito. Muitas mulheres concebem muitas coisas, muitos trabalhos, grandes obras, e não necessariamente um ser, uma criança. Então, todo o trabalho da mulher é sempre uma missão de muito amor. E esse amor, ele se estende ao infinito. No livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele faz uma passagem também sobre o papel da mulher, que é imenso na vida dos povos, como irmã, esposa, mãe, é grande consoladora e carinhosa conselheira. Pelo filho, é o seu porvir e prepara o homem futuro. Por isso que as sociedades que deprimem ou que deprimem a mulher, elas estão deprimindo a si mesmas. Porque aonde a mulher ela é respeitada, honrada e entendimento, esclarecimento, ela faz uma família forte. Quando se tem uma família forte, uma sociedade forte, porque a família é a célula máter da sociedade. Então, a sociedade ela é grande moralmente e unidade quando ela consegue valorizar a sua mulher. Eu estava vendo esses dias um negócio que eu gosto muito do Rossandro, né? Sempre falo dele aqui, Rossandro Chrisley. Ele é psicólogo espírita, né? E aí ele estava comentando, né, que a percepção feminina, o tanto que é forte, e que diz que nas crianças essa percepção também é muito grande, e chama percepção estraposcópica. É comum em crianças, mas a mulher também tem, que é o que acontece que é aqui, ó,
Você tá aqui falando uma coisa, de repente o marido tá falando outra ali, você já captou, você já tá vendo que o cachorro tá passando ali, que o filho tá pendurado, tá quase caindo. Tem uma percepção global. Ela consegue se ligar ao mesmo tempo e com sensibilidade a várias coisas ao mesmo tempo. E aí ele até brinca, ele fala, ah, e o homem, ele não consegue fazer isso, porque ele tem que estar focado numa coisa só. Aí ele falou, e por que ele tem que estar focado numa coisa só? Que é a visão de túnel que fala, né? Ele está focado numa coisa só, porque lá nos primórdios, quando ele saía para caçar, pensa se ele tá lá caçando, aí passa uma borboleta. Hoje tinha uma borboleta azul linda aqui, que eu sempre tô seguindo ela, né? Acho ela linda. Aí eu tava preparando a palestra, aí ela passava, eu acompanhava a borboleta, eu tirava foto. Aí imagina o homem lá na pré-histórica caçando, aí falava, olha a borboleta. Aí quando ia olhar, a caça já tinha comido ele, vai com um leão, alguma coisa assim. Já tinha passado, né, de predador para presa. Então aí ele brinca, né? Ele fala assim: o homem não pode se ater a essas coisas, ele tem que estar focado. Então, por isso que o homem tem mais foco, né? E tem mais localização geográfica, porque ele precisava disso para sair para caçar, né? E a mulher não. E era mais fisicamente, né, mais forte por conta da caça. Mas a mulher, apesar de não ter força física, ela foi desenvolvendo outras habilidades. Então, até fala, né, que no casamento a gente tem psiquismos diferentes. Então, o homem, ele não lê pensamento. Então a gente fica assim, ah, mas por que meu marido não fez isso? Por que não me levou em tal lugar? Por que isso, por que aquilo? Aí o Rossano até fala, se você não escrever, não fizer um cartaz bem grande, olha, hoje é domingo, é dia de pizza, eu quero comer pizza. O homem não vai te levar para comer porque você está pensando que ele vai lembrar. Ele vai lembrar do seu aniversário de casamento, o dia que vocês se conheceram. O homem, ele não está muito ligado nessas questões. Então, assim, devem ser movidos pelo amor, né? Porque as mulheres, em seus próprios corpos. Então, ele diz uma carta que Paulo faz aos Efésios, ele fala que o homem que ama a sua mulher ama a si mesmo. Então, a importância do amor. E aí, ele comentou uma coisa também que eu achei muito interessante, que a mulher ela tem um refinamento emocional. Né, que as mulheres têm uma percepção social muito grande. Você entra numa festa com seu marido, a mulher faz igual Robocop, assim, sabe? Dá uma olhada assim, faz aquela filmagem, scanner assim. Ela já sabe tudo o ambiente, sabe que não tá legal, que fulano tá brigado com fulana, que tá faltando alguma coisa na festa. E o homem só chegou ali e mal sabe que tá na festa. E aí ele fala desse refinamento emocional. E o homem, por quê? Ele precisa de evidências para poder realmente tomar alguma decisão. E a mulher, ela tem a intuição. E muitas vezes a gente fala, né? Não faz isso, não faz aquilo. E aí o homem fala assim: não, mas eu não tenho evidência nenhuma que eu não posso fazer isso. Aí você fala: não, mas não faz. Aí ele fala: mas por que eu não posso fazer? Não, eu estou sentindo isso. Não tem uma evidência. Mas em breve ele vai descobrir que ele devia ter ouvido a mulher. E isso acontece com anos a gente reencarnando como mulher, várias existências, e a gente vai treinando como se fosse um feeling, né? Então, esse refinamento emocional. Então, com essas diferentes atribuições que a gente tem entre homens e mulheres, embora os direitos sejam iguais, a gente sabe que o espírito não tem sexo, não tem gênero. Mas a cada existência a gente pode ter uma experiência num corpo feminino ou masculino. Então, para nós espíritas, isso é muito assim, fluido, né? É muito claro, é muito límpido isso para a gente. Aí eu fico pensando assim, que o preconceito acaba acontecendo quando também a pessoa não tem essa visão de todo, essa visão que somos todos iguais, que temos os mesmos direitos e que hoje, estagiando como mulher, amanhã possa estagiar como homem. Então, todos nós vamos estagiar e passar por todos, assim,
todos os sexos, mas também com oportunidades de crescimento. Então, antes da gente vir para a Terra, a gente mergulha nas nossas necessidades espirituais, aí a gente vê o que a gente está precisando naquela vida. E aí eu achei duas passagens de Emmanuel que eu achei maravilhoso, assim, porque Emmanuel, a gente tem Emmanuel como muito sério, né? Muito disciplinado, um espírito muito austero, mas que traz muita firmeza, né? E que auxiliou nosso Chico. E o Chico já era todo amor, né? Embora ele reencarnou como o homem, né? Mas ele tinha toda essa sensibilidade, essa intuição dessa parte feminina. E aí o Emmanuel pegou e falou assim para o Chico: Deus confia tanto na mulher que ele entrega a ela um ser 9 meses antes do que entrega para o pai. Aí eu achei demais, assim, realmente é isso, né? Então a mulher ela já está com a criança, com o ser, 9 meses antes do marido. Então a importância da mulher nessa nutrição, né? Nutrir a sociedade. Se todos nós estamos aqui, foi porque uma mulher deu a vida a nós. Então nós somos muito, muito gratos, né? A todas as mulheres, as nossas mãezinhas e que nos trazem a vida. A mulher, ela é criadora da vida, ela é co-criadora junto com o pai. E tem uma tese da psicologia moderna que fala que a gente só muda quando a dor da gente de mudar, ela é menor do que a dor que a gente está com ela. Então, lembrando da nossa evolução, das possibilidades de evolução, nós como mulheres nessa vida. E se a gente escolhe ser mulher, é porque realmente a gente chegou num grau que a gente precisa ter muitas mudanças. E aí tem e outra coisa que o Emmanuel também falou, que eu achei muito legal, que ele fala que quando nós, enquanto espíritos, né, quando a alma se conscientiza profundamente que ela precisa se corrigir, se transformar, ela sempre renasce como mulher. Então, se a gente está aqui como mulher nessa vida, é justamente porque a gente sabe da nossa necessidade de se corrigir, de se transformar, né? Então, sabemos que essa dor da mudança, ela até é menor do que a gente continuar sendo um espírito cheio de vícios como nós somos. E o direito de encontrar a verdade, cada um de nós, a gente tem uma verdade, uma opinião, mas a verdade absoluta é só Deus. E aí o pessoal até brinca assim, que a verdade é como uma estrela cadente quebrada, que aí você vai encontrar milhões de verdades espalhadas pelo globo terrestre. Então, cada pedacinho encontrado de uma estrela é uma verdade. Então, por isso que é difícil a gente se unir numa verdade absoluta, que é só Deus que pode nos proporcionar isso. E aí a gente quer se equiparar aos direitos, né? Tem muitos ativistas, feministas, né? Não vamos nem entrar nessa seara, porque realmente é algo muito delicado, a gente não sabe o que passa na cabeça e no coração de cada pessoa, e o que esse espírito e as vivências que ele traz de outras vidas, né, impactam nele e que ele traz isso na sociedade atual. Então, quando o Kardec falou dessa equiparação de direitos, quando ele fez essa pergunta no Livro dos Espíritos e teve a resposta, foi deixado bem claro que os espíritos eles vão variar durante as encarnações. Então, as posições elas vão mudar, né? Porque a gente está estagiando. Quando você está fazendo um estágio, você acaba passando por vários setores. É a mesma coisa. Igual quando a gente estagiou nos outros reinos, né? Desde que estamos no reino hominal, a gente também agora está estagiando enquanto mulher. E aí a gente tem muita sensibilidade, muito carinho em partilhar uma jornada,
harmonia, compreensão. Tudo isso deve ser entendido na mulher. E aí, com a doutrina, essa igualdade, que às vezes fica só na teoria, mas não é mais uma teoria especulativa, pelo menos para nós, que tentamos ter o conhecimento da doutrina, que estamos tentando evoluir, tentando nos melhorar. E aí é um direito que ele já está alicerçado nas próprias leis da natureza, esse direito de igualdade. E não é uma concepção da força e da fraqueza de ninguém. É só a questão das funções que mudam, os atributos, mas o direito à vida, o direito de ser homem e de ser mulher, é igual para todos os espíritos. Então, essa emancipação da mulher que o Espiritismo prevê, com a igualdade, com a fraternidade, é algo muito importante. É algo muito legal que a gente tem que olhar para isso com mais carinho, né? E aí eu estava vendo também na Revista Espírita, eu acho que é a Revista Espírita de dezembro de 1858. Aí eu vou fazer todo mundo um convite para a gente dar uma lida nessa passagem na Revista Espírita de dezembro desse ano, que eles vão falar sobre o papel da mulher. E aí o Kardec, ele faz assim como que eu vou dizer? Como se fosse uma declaração, assim, às mulheres, que as mulheres já tinham sido feitas perfeitas por Deus, que deixassem seus cabelos soltos, seus cabelos esvoaçantes, e que elas não precisavam de muito, de se enfeitar muito, porque só o que Deus já tinha sido feito pela mulher já tornava ela toda cheia de graça, toda cheia de beleza, né? Só que eu principalmente, né? A gente gosta do enfeitezinho, de um badulaquezinho, né? Passa um batom. Agora com as máscaras, né? Tem dia que mesmo de máscara eu vou trabalhar com batom por baixo, mas é até para hidratar também os lábios, né? A gente sente falta. Parece que se eu não vou de brinco, parece que tá faltando alguma coisa. Mas ele, assim, foi sensível o suficiente para falar que a mulher era bonita de como ela tinha vindo ao mundo, na sua concepção, e a beleza desse ser. E também a forma como ele admirava e amava a sua esposa. Diz que ele até subia em árvore, assim, para pegar frutas para Amélie, e o Kardec diz que era meio rechuchudinho, né? Pensa o perigo subir aí e ainda acabar caindo lá, mas ele fazia isso para agradar sua amada. E os dois tinham uma cumplicidade, uma coisa muito bonita, né? Que é o que a gente gostaria de ter também nas nossas relações. Então, assim, a mulher não. Hoje eu estou falando muito da mulher porque é o mês nosso, né, gente? Mas diriam as más línguas que a mulher tem um dia e os homens têm os 364, né? Mas não é o caso. Como nós estamos em maioria aqui, os meninos têm que ficar caladinho aí. Mas as mulheres, elas têm que se conscientizar do seu valor, né, na nossa sociedade, no valor na religião. É uma coisa que eu também observei, assim, a gente não tem tantas mulheres palestrantes, né, no meio espírita. Os grandes expoentes, assim, são homens, né, se você for ver, Divaldo, Chico, né, agora a gente tem o Haroldo, o Rossandro, mas o que acontece? Até esse dia estava escutando um vídeo, mas se você for em qualquer tipo de evangelização, é a mulher que está lá. Então, ela está cuidando das bases. Esses exponentes e esses palestrantes espíritos vieram de uma mulher. Eles foram orientados por uma mulher. E tem uma mulher que é esposa ou uma irmã, alguém que também está amparando ele, enquanto ou esposo, ou marido, ou filho. Então, o que dizem, né, que a mulher foi feita da costela de Adão, né? Então, assim, na verdade, é que nós somos feitos
do mesmo material divino. Se estamos com a função ou atributo nessa vida de um ou de outro sexo, isso daí não vai tirar os nossos direitos e nem vai nos diminuir. E quando a gente voltar para a pátria espiritual, vamos ver se a gente, nessa função, a gente conseguiu atingir o que nós propomos a fazer aqui nessa existência. Ou se a gente vai ter que voltar muito tempo mulher para se aprimorar em muitas coisas, ou passar para o lado do homem para poder também entender e ter outros tipos de vivências e de evoluções, porque cada ser e cada evolução que é tida em determinado sexo ou não, isso tudo é para o nosso aprimoramento, né? Então, enquanto provas e expiações, a Terra, que está passando por esse momento de regeneração, na pandemia a gente vê, né, a importância e como está difícil para a mulher, que tem que trabalhar fora, aí acaba que o trabalho dela tá pela internet, que tá ali no home office, mas tem o marido, tem a casa, tem o filho, e aquela profissional que era a professora, que também, né, deve ser uma profissional muito valorizada, aí a mulher tem que ficar assim meio que um polvo, né? Não sabe se olha a criança ali que está tendo a aula dela, se está fazendo o trabalho dela ali, se está mexendo com a culinária, se está preocupando com alguma coisa do marido. Então, é essa grandeza, né, que ser mulher, e nesse mês e a gente deve ter muito respeito, né, a todas as mãezinhas e todas as mulheres que nos proporcionaram estar aqui, que proporcionaram tantos outros espíritos de luz. Aí eu vou ler aqui para vocês, eu achei, é do Chico, tá? Tá como um poema para mulher, mas eu não sei se em qual livro que tá. A Terra, neste dia, focaliza a mulher numa merecida homenagem, pois ao longo da história, as mãezinhas, as irmãs, as filhas e as esposas nem sempre receberam a consideração e o respeito que merecem na pauta legítima do amor de Deus por todos os outros filhos. E é exatamente a candura, o encanto e a capacidade impressionante de servir da mulher que devemos valorizar nesta hora de tantos desafios em nosso globo terrestre. As sociedades de todos os tempos não sobreviveriam sem a capacidade de renúncia e de adequação da mulher, por efeito da sobrevivência dos sentimentos que lhes são os talentos divinos. Ao observarmos uma mãe que desde os primeiros primórdios da concepção passa a ceder de si em louvor da formação de um novo corpo, através do qual um espírito, de retorno à lide física, alcançará a dádiva da existência na crosta, como filho daquela abnegada servidora da criação. Encontramos a chave do progresso geral e da renovação plena dos valores que devem atingir o divino, a perfeição. E se a um homem foi concedida a prerrogativa da ciência e o tirocínio da dominação circunstancial, fazendo dele o provedor, habilidoso e seguro condutor das forças do lar, necessitamos refletir sobre o papel das mulheres, que são potentes, transformadoras de bens e valores, pelo prisma sublime e imantador do sentimento nobre. A maternidade é o dom mais sublime que o nosso Pai confiou à mulher. A educação da família, pelas vibrações morais da autoridade materna, é a fonte dadivosa do caráter, da hombridade e da justiça. A ternura desses agentes providenciais da vida, em sua condição feminina, é a nata refinada do sentimento de amor, que nelas encontra ressonância viva e reflexão segura.
saudamos as nossas irmãs encarnadas no mundo, desejando que, sobre a bênção de Deus e de Jesus, prossigam elas em auxílio e cooperação com os homens, entre o cumprimento do dever e a expressão dadivosa da ternura, consoante exemplificou nossa inesquecível mãe espiritual, Maria de Nazaré. Então, meus amigos, é uma data comemorativa, é uma data que apenas um dia, mas que nós possamos refletir sempre sobre a grandeza da mulher, a oportunidade dessa encarnação, a evolução enquanto é nesta função de mulheres que estamos, a possibilidade de co-criarmos junto com o Criador e a tarefa que Ele nos concedeu, para que possamos sempre sermos dignas do amor de Deus e seguirmos sempre o Jesus, nosso Mestre, e Maria, nossa Mãe, que nos acolhe e que é o nosso grande exemplo. Então, a gente vê também em outras religiões, né? A gente vê uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, né? Tantas outras irmãs abnegadas, né? E que são mulheres que acabaram não tendo filhos nessa vida, mas que tiveram a oportunidade de gerar muita luz, né? Então a maternidade, por isso que né? Você pariu, você deu à luz. E a gente pode dar à luz de muitas formas. E essas mulheres, elas deram à luz à humanidade com a sua força, com a sua coragem, com a sua abnegação. E que nós possamos nos sentir orgulhosas desta oportunidade, de sermos mulheres, de estarmos aqui nessa encarnação, buscando sempre o nosso aprimoramento. Esse aprimoramento moral, que é tão difícil, né? Que aí você fica pensando assim, mas eu sou espírita, né? Devia estar melhor. A gente que está aí há tanto tempo na SOSEC, né? Eu lembro direitinho, aí já tem uns 20 anos, 20 e poucos anos, né? Que eu comecei no espiritismo, comecei a frequentar a casa. Aí você pensa, nossa, 20 anos, parece que tô do mesmo jeito, né? Mas às vezes a gente podia estar pior, né? Que às vezes a gente pensa assim, não, tô estagnada. Mas se não tivesse na doutrina, e se a gente não tivesse essa visão da fraternidade, da importância que a gente tem na sociedade, nós com certeza trilharíamos caminhos bem mais tortuosos e mais viciosos. Se a gente tenta se dizer espírita, e hoje uma mulher espírita, a gente sabe a grandeza e a dificuldade de carregar esses dois, vamos dizer assim, títulos, né? Porque há quem da mulher na sociedade, que muitas vezes é desvalorizada, discriminada. Dizem que agora na pandemia, né, teve muita incidência de violência doméstica. Isso é muito triste, mas isso só retrata a nossa pequenez e o quanto que a humanidade ainda precisa evoluir. E que nós somos provas e expiações, estamos na transição planetária, mas isso não significa que a gente ainda não esteja mais recrudescidos no mal. Infelizmente, o bem ainda não predomina aqui. Então, nós vamos ver muitas barbáries, vamos ver muitas agressões à mulher, mas que nós possamos, dentro da nossa casa, começar os alicerces e mesmo dando a vida a um ser que, mesmo que seja homem, e que ele possa se sentir amado e que ele veja a importância da sua mãe, de uma outra mulher, e que ele nunca vá atentar contra a vida delas, né? Então, que essa violência
através da encarnação, o útero ele acaba purificando o espírito com a oportunidade da encarnação, em que a gente possa também nos purificar sendo mãe, sendo mulheres, sendo esposas, sendo irmãs, sendo filhas, que essa possibilidade de aprendizado possa sempre calar fundo em nossos corações, em nossos espíritos. Então era isso que eu queria falar sobre as mulheres. Queria deixar um beijo aí no coração de todas as mulheres. E eu prometo para os homens que depois eu faço uma exposição aí, enaltecendo um pouco a Almarada, porque senão eu vou ser linchada na hora que acabar aqui. Mas é isso aí, porque a gente tem que valorizar a classe e tem que ver que, infelizmente, ainda a gente não consegue ter uma valorização plena, mas que a gente comece no seio da nossa família e que a gente comece por nós a mudança que a gente quer no mundo. Muito obrigada, boa noite.